Comecei a minha formação de música, eu não tenho músicos na minha família, eu comecei a estudar piano. Quando eu percebi, a carreira já estava toda encaminhada. Assim. E vim para a Holanda inicialmente para fazer mestrado e hoje em dia decidi ficar aqui, na Holanda. E ele é o meu grande mestre até hoje, eu sou muito grata por esse encontro. E eu vendo na igreja lá o violino, gostei do violino e comecei, a estudar. Olá a todos e todas, eu sou Ligiana Costa e este podcast será dedicado à formação musical. Como uma criança desperta o prazer da música? Como perseverar nesse caminho duro que é a música erudita e a sua formação? Teremos conosco a maestrina Érica Hindrickson, que é a coordenadora da Escola Municipal de Música, o Renan Mendes, flautista aqui da nossa orquestra, o Hugo Kageyama, violinista da orquestra, a Joyce Tripiciano, que é cantora do coro lírico. Com eles falaremos sobre este período de formação e construção do músico, da musicista, da cantora, da maestrina. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntas as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas, escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Essa é uma citação do Rubem Alves, pedagogo, teólogo brasileiro que trabalhou junto ao Paulo Freire. Os mestres da nossa formação. Érica Hindrickson. Comecei a minha formação de música, eu não tenho músicos na minha família, eu comecei a estudar piano, eu sempre quis muito estudar piano, estudei piano a minha vida inteira. E na época da faculdade eu optei por fazer composição e regência, uma prática que eu sempre amei. Desde os 9 anos eu sou apaixonada pelos maestros, eu adorava assistir os concertos do maestro Isaac no Shopping Eldorado, isso é bem antigo. Então fui para esse lado da formação e por conta de querer ser regente e sentir a necessidade de enxergar o outro lado da orquestra, né, o lado do músico de orquestra, então eu fui também estudar trompa, eu sou trompista, eu fui estudar justamente para poder fazer prática de orquestra e ver como o instrumentista se sente no ensaio. Então eu comecei a trabalhar com isso, trabalhei um início com coral. Depois eu trabalhei por 5 anos na Orquestra Experimental como assistente do maestro Jamil Maluf. De lá eu saí, eu tenho assim, uma formação bem eclética, eu saí de lá e fui para a Banda Sinfônica do Estado, onde eu fiquei por 9 anos trabalhando lá, como assistente também. E só saí de lá quando eu recebi um convite para ir para o Coral Lírico do Teatro Municipal, onde eu trabalhei com o maestro Zácaro por quase 5 anos. E optei depois por ir para a Escola Municipal de Música, trabalhar com a Orquestra Sinfônica Jovem, porque eu sempre gostei de trabalhar com jovens. Tenho um filho adolescente, então para mim sempre foi muito agradável esse convívio. E eu estou lá na Orquestra Sinfônica Jovem faz 8 anos. E aí desde o ano passado, dezembro do ano passado, eu fui chamada para ser coordenadora da escola de música. A trompa já em si é um instrumento que nem sempre tem muitas mulheres tocando, né? Então você se coloca, de certa forma, em 2 desafios, eu diria assim, que é o da maestrina, que são poucas, infelizmente, ainda no mundo, né? Assim, a gente sempre tem essa luta para que a coisa floresça mais. E ainda um instrumento que... Me engano ou é um instrumento visto um pouco como um instrumento meio masculino, porque os metais são mais... tem um pouco essa presença masculina, ou tô errada? Não, você está certa. As 2 profissões, na verdade, são profissões muito masculinas, né? A gente vê, felizmente, aí, apesar de ainda ter pouco, a gente vê um crescente, né? Tanto na regência, né? O número de mulheres... Regente sempre teve bastante regente mulher regendo coro, mas regendo orquestra, regendo banda era mais raro.
E agora tem um crescente nesse sentido, e na trompa também, no trompete, trombone, né? A gente vê muito, inclusive, dentro da Escola Municipal de Música, porque eu vejo ali na Orquestra Jovem, quando eles passam por mim ali, eu vejo que aparecem mulheres, e eu sempre faço questão de dentro do possível, é lógico, né, do nível dos alunos para aquele momento, eu sempre procuro ter um naipe que seja mais, os naipes sejam mais mesclados, que não sejam só naipes masculinos, né? Uhum. Então, não vou priorizar a vaga para uma mulher se a gente tiver um menino tocando, né, com um nível mais alto no momento, né? Mas se tiverem níveis iguais, eu procuro sempre ajudar, né, nessa qualidade, assim como eu procuro também pensar não só nisso, mas também a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo, a gente tem 4 professores de flauta transversal na escola de música, e eu procuro colocar 4 flautistas sempre na orquestra. Então, se eu tiver condições de colocar um aluno de cada professor, né, eu sempre vou dar essa prioridade. Aí dentro desses 4, se eu conseguir colocar 2 meninos e 2 meninas, é o ideal. É que flauta é mais difícil. Se eu conseguir colocar um em cada naipe, eu já estou feliz. Total. E de onde vêm esses jovens que ingressam à Orquestra Sinfônica e a própria escola municipal? De onde que eles vêm de formação? Eu sei que as igrejas evangélicas do Brasil, apesar de fazerem grandes estragos por um lado, fazem muitas vezes uma formação inicial musical muito interessante. Você consegue entender mais ou menos de onde eles vêm? Eles vêm muito da igreja, realmente. Tem muitos deles que vêm da formação religiosa, o primeiro contato deles é na igreja, então a gente realmente tem que dar valor a esse lado, né? Esse sentido de que a igreja acaba sendo uma maneira de trazê-los para a arte, né? Essa valorização. E não só isso, mas também o crescente número de projetos sociais que tem aparecido, né? Tanto da prefeitura, do estado, as ONGs. Então a gente vê muitos alunos vindo desses grupos, bem mesclados mesmo, assim. Então a gente vê eles vindo de todos os lados. São alunos geralmente de periferia, são alunos que vêm de longe da escola, às vezes levam 3, 4 horas para chegar na escola de música, mas que vieram desses pequenos núcleos que existem espalhados. Dos guri, etc. A escola municipal também é frequentada por uma classe média ou basicamente é um público que vem de periferia ou de classes menos favorecidas? A gente tem uma mescla, né? A grande parte dos alunos é realmente classe menos favorecida, mas a gente tem uma porcentagem que é bem menor de alunos que já têm uma classe média baixa, ou alguns pouquinhos de média alta, assim. Uhum. A grande quantidade mesmo de alunos são alunos que vêm da periferia, vêm de lugares bem mais simples. Renan Mendes, flautista. Minha formação, ela começou já bem séria, assim, né? Eu vejo hoje as crianças já estudando com aquela formação musical, aquela brincadeira, né? Hoje tem bastante disso, mas meu pai era um pouco linha dura, assim, né? Ele sempre quis que eu fosse músico, então, desde pequeno, né? Ele sempre pulava ali um tempo para eu estudar. Eu gostava, claro, né? Ele mas era depois, músico? Meu pai, sim. Tocava o quê? Meu pai, ele trompete. Acho que comecei a música, eu tinha 4, 5 anos, ele começou com a parte teórica, então eu aprendi a solfejar, ler partitura. Eu lembro quando eu peguei um instrumento, eu já tinha uma noção de solfejo, já sabia ler, né, partitura. O pai ele pegava um pouco pesado, assim, né, no bom sentido. Renan, mas você queria ser músico ou foi uma coisa quase imposta para você? Porque é difícil quando acontece uma imposição assim da família, do pai, que o amor pela música se desenvolva. Não, meu pai, ele queria que eu soubesse música, mas não que eu fosse músico, né? Depois, na adolescência, ele falou, não, você tinha que saber música, mas não necessariamente ser músico, né? Eu gostava de estudar, era criança. Na adolescência, quando eu decidi que eu queria ser músico, eu já estava muito envolvido, assim, na verdade. Eu já tocava nas orquestras e falei, nossa, quando eu percebi, a carreira já estava toda encaminhada, assim, na verdade. Então, ele tocava, mostrava, ó, essa nota aqui é sol, essa aqui é lá. E eu pegava um estudo e eu tinha que preparar meio que um estudo por dia. Era uma coisa pequenininha, 2 pentagramas, assim. E aquilo ali era como se fosse um jogo para mim de videogame, né? Eu nunca fui ligado a videogame e tal, então ali era uma brincadeira para mim. Então, como é que tá, pai? Tá legal? Tá bom, vamos pro próximo. E no outro dia eu levava outro. Então, eu perdia horas ali, né? Às vezes não percebia, mas ficava 4, 5 horas ali estudando.
Hugo Kageyama, violinista. E eu vendo na igreja lá o violino, gostei do violino e comecei, né, a estudar. Mas era preguiçoso também, acho que criança, né, quer brincar. O Renan falando do pai dele exigindo, nossa, passou um filme na cabeça aqui, que meu pai negociava. Não, você tem que estudar meia hora agora. Né, e era bem nessa base, assim, de troca, né. Estuda aqui que você faz ali, não sei o que e tal. A primeira formalidade, né, de escola, assim, foi na ULM, né, que tem guardado com bastante carinho também, né? Vários professores. E foi uma super oportunidade, porque naquela época era difícil a gente pagar alguma coisa, a gente não veio de família, né, muito rica. Ali que começou realmente o meu interesse. 1 ano e meio que eu estava tendo aula, o meu professor, na época, ele falou, hoje à noite você vai tocar por um maestro aí da orquestra jovem, né? Aí eu, nossa, tive aula, acho que era um dia de manhã, sei lá, 10 horas da manhã, ele me falou que ia tocar à noite. Você vai ter que voltar à noite aí pra você tocar por um maestro, né? Desse jeito, intimando, né? Eu falei, tá bom, né? Então eu vou. Aí eu fui, era o João Maurício, na época, que era o regente da orquestra jovem, né? E aí a gente chegou lá, estava minha mãe, não sei se estava minha mãe também, ou meu pai, enfim. Aí eu falei para ele que queria fazer um teste, né, que o meu professor tinha mandado, o Nadilson Gama tinha mandado, né, eu fazer a prova. Aí ele, não, vamos discutir, então. Aí eu toquei, aí ele falou, então tá bom. Então era um dia da semana, não sei se era na segunda, eu falei, na quarta você vem que você vai começar a tocar. E peguei as faixas de estudo e tudo mais. E aí comecei assim, anos? Eu tinha 12 para 13 anos. Como é que você se lembra daquele primeiro dia de orquestra? É uma realidade bem diferente, né? Eu não sabia que existia primeiro e segundo violino, não sabia o que ia acontecer, né? Então, era assim, um mundo totalmente diferente, apesar de que a gente sempre via os concertos lá da antiga OSESP, né? Lá no Memorial, e a gente adorava ir segunda-feira à noite lá assistir os concertos, eu e minha irmã, que aí você começa a viver no meio, né? Você fala, agora tem orquestra jovem, tinha não só a jovem do estado, né? Tinha a Orquestra de Santo André, que era uma orquestra um pouco mais profissional, assim, digamos assim, né? E foi a minha segunda orquestra, que eu toquei lá na Orquestra Sinfônica de Santo André, e aí já foi uma prova mais formal, né, tive que tocar excertos, um concerto, né, foi uma prova mais, teve um preparo, não foi tão de surpresa, assim, de um dia de manhã e à noite tá aparecendo lá tocando, né, Sim. alguém. Como é que você percebe o amor pela música surgir numa pessoa? Você acha que isso vem de onde? Assim, será que a gente pode explicar uma coisa tão metafísica como essa? Porque muitas vezes acontece isso, da pessoa se encantar por uma coisa que é tão distante dela e aí perseguir esse caminho, né? No meu caso, eu me lembro da minha mãe dizendo que eu pegava os discos da minha mãe e para alcançar a vitrola, para colocar os discos para ouvir, eu fazia uma pilha de outros discos para colocar, e eu sempre queria ouvir os discos de Mozart, pra você ter uma ideia. Então sua família ouvia música clássica, tinha uma relação de escuta, pelo menos. Não tinha assim ninguém estudava música nem nada, mas sempre gostaram de ouvir música de modo geral e muita música clássica. Então eu ouvia desde pequena, e aí com 5 anos de idade eu comecei a pedir para minha mãe que eu queria tocar piano. E aí a minha mãe achava que eu queria tocar piano porque às vezes a gente ia em alguma casa de alguém que tinha um piano, e por isso eu ficava naquela ansiedade, mas que era aquela coisinha meio fogo de palha, assim, que a gente fala, viu? Tá, mas daqui a pouco não quer mais. E aí, bom, eu fiquei aí uns 4 anos pedindo para tocar piano, até que ela se convenceu que, bom, então vamos tentar investir, né? E aí eu fui pro piano. E isso não é uma característica só das crianças, né? Às vezes o adolescente, mesmo o adulto, ele vai se encontrar num instrumento lá na frente. É que aí, lógico, né? Quanto mais tarde você começa a estudar um instrumento, mais você tem que correr atrás, né? E assim, não é impossível você começar a estudar um instrumento já entrando na fase adulta, por exemplo, e se tornar um profissional, mas o caminho é mais difícil, né? É mais complexo, e aí depende de uma série de fatores. O que eu tenho visto, assim, de pessoas, por exemplo, que começaram na fase adulta a estudar e que se tornaram músicos profissionais, é que a grande maioria deles ou teve um histórico de músicos na família, ou realmente um grande envolvimento na parte auditiva, né, com relação à música. Não tenho conhecimento, por exemplo, de uma pessoa que nunca estudou música na vida, que não tem família de músicos,
nada e de repente resolveu estudar um instrumento e virou um profissional. Isso eu realmente não conheço. Mas um adolescente já conhece, e às vezes até o adolescente, quando ele começa a estudar, é diferente da criança, às vezes que vai estudar um instrumento, às vezes querendo, mas não querendo muito, sabe assim? Então o adolescente, quando você vê que ele vai para estudar, ele vai mesmo, né? Sim. Então ele não vai perder tempo, né? Ele não vai enrolar para estudar, ele vai querer correr atrás. E aí que a gente vê, às vezes, encontra uns talentos adormecidos aí, às vezes, que a gente olha e fala, não, mas esse não toca quase nada, mas é difícil explicar em palavras, né? Você percebe que, sei lá, talvez no brilho do olho, sei lá, que a vontade grande de aprender aquele instrumento, e você arrisca ali investir naquele jovem, e muitas vezes você percebe que a pessoa tem um algo a mais, né? O amor dela pela música é diferente do outro. Às vezes o outro é tão bom tecnicamente, tão capaz e tudo mais, mas passa uma sensação mais fria, vamos dizer assim. E aquele outro, eles têm tantos defeitos técnicos e tudo mais, ele tem uma vontade tão grande de ser aquilo, de vencer aquilo, que esse já entendeu que ele vai precisar transpirar muito para chegar lá. E o outro, às vezes, justamente por ter uma facilidade técnica muito grande, leva de uma outra visão e acaba se perdendo, né? Tudo é tão fácil que ele acha que vai ser sempre fácil, vamos dizer assim. Parece que é alguma coisa que é inata da pessoa, mas também é uma coisa perseguida pela pessoa, né? Do desejo. Tinha um tio meu, já falecido, que ele ficou sabendo que eu estava estudando violino, né? E aí ele falou, nossa, Guinho, você está estudando violino? Que legal, vou te dar uma fita de presente, uma fita cassete, né? E aí ele deu assim, uma fitinha branca, olha só que interessante, né? Tinha vários trechos de ópera, abertura, trechinhos de ópera, abertura de Rossini, de Verdi, de Mozart, né? E mal sabia eu que um dia ia me interessar de tocar em orquestra, assim, né? E tocar numa orquestra que é de ópera, né? Tocar num teatro de ópera. Essa fita você ouviu bastante, imagina. Nossa, eu ouvia muito. Tanto que hoje a gente vai tocar qualquer trecho de... Eu ia fazer o Verdi agora, né? Antes da quarentena. Com certeza eu ia ficar lembrando de vários trechinhos lá que eu ouvia quando escutava a fita cassete lá do meu tio. É interessante isso, né? Dessa escuta de criança, assim. Joyce Tripiciano, mezzo-soprano do coro lírico. Nessa relação aluno-professor, a mais importante e mais marcante para mim foi, sem dúvida, o encontro com o professor Chico. Francisco Campos Neto, professor de canto da USP, foi também professor da ULM por muitos anos. Eu cheguei até ele quando eu tinha 18, era ainda uma menina, e ele não foi só um professor de canto, mas foi também meu segundo pai, meu amigo, um verdadeiro mestre. Ele me auxiliou e me guiou tanto no meu desenvolvimento como artista, como musicista, como cantora, como também no meu desenvolvimento pessoal como ser humano. E um momento muito marcante para mim foi quando eu ganhei a bolsa do DAD para estudar na Alemanha, para fazer meu mestrado. E essa bolsa é a bolsa dos sonhos, sabe? Ela cobriria todos os gastos do meu mestrado, todos os gastos de estadia, tudo. E eu recebi essa notícia por e-mail num dia. Eu tinha uma semana para dar resposta se eu aceitaria ou não. E se eu aceitasse, eu tinha um mês para mudar de país, mudar de vida. Então, na hora eu fiquei muito aflita. Eu tinha 24 anos, feliz, assim, porque eu tinha todos os sonhos do mundo na minha cabeça, mas com medo ao mesmo tempo, porque eu teria que deixar minha família, meus amigos, meu país, né? E ir para um lugar novo, com uma cultura diferente, com uma língua que eu não dominava. Enfim, minha cabeça virou uma loucura. E aí eu liguei para o Chico, dei a notícia para ele e falei, e agora, Chico? E aí ele, todo calmo, me disse, agora vai, minha filha, agora vai. O mundo tá aí se abrindo para você, só aceita e vai, não pensa muito, não tenha medo do novo. Tudo que acontecer vai te deixar mais forte, vai te tornar um artista mais completa ainda. E a conversa com ele foi tão boa, ele me acalmou tanto, ele fez aquilo se tornar algo tão simples, sabe? E tão natural, que eu
desliguei o telefone, nem falei com meu pai, com minha mãe direito e mandei a mensagem aceitando a bolsa. Esse momento foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes até hoje, porque mudou minha vida, assim, completamente. Foi uma super experiência. Depois eu me formei mestre em ópera pela Hochschule de Stuttgart. Depois comecei a trabalhar nos teatros na Alemanha. E mesmo quando eu estava lá fora, ele continuou próximo. Tinha aula com ele por Skype também. E ele é meu grande mestre até hoje. Eu sou muito grata por esse encontro. E eu via meus amigos, né, indo, todo mundo saindo do país, mas eu não tinha nenhum meio. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir ir para lá, né? Às vezes o pessoal falava da burocracia, de como era, e chegou uma hora que eu falei, não, acho que eu não vou conseguir, né? Eu via todo mundo indo, eu falei, por que eu não falei, talvez eu não faça música na universidade, acho que a hora é agora, se eu fazer outra coisa, de escolher. E foi aí que eu conversei com a minha professora na época, e ela me deu um empurrão, assim, ela falou, você tá louco? Imagina, você tem que fazer música, você já tá super envolvido no meio, você já tá tocando nas orquestras, né, tá super bem para sua idade, e você vai sim, a gente vai dar um jeito. Então ela me pegou assim e falou, não, você vai conseguir, entendeu? Eu vou te ajudar, a gente vai dar um jeito, você vai. Foi aí que eu falei, não, acho que vai dar certo mesmo, e né, acho que se não fosse ela, talvez eu não teria seguido assim, na música. É que nem, acho que você comentou, né, que a gente tem que confiar no professor. Então, a gente tem alguns caminhos hoje para seguir, né? Tem o professor tal, tem a professora tal, não sei o quê. Você vê a classe dos alunos, você vê eles se dando bem, e você combina tem uma relação de entrosamento, talvez, com os alunos, né? E eu achei que a Elisa faria bem para mim, né? Era uma época que eu estava enfim, já tinha tido bastante tempo aula com o Laércio, conversei com ele falou, realmente, era bom você mudar de professor, né? Então eu vi os alunos da Elisa, a classe dela, acho que vai ser um caminho não diferente, mas ares novos, né? E foi uma ótima escolha que eu fiz, né? Eu ainda era novo na época, e tinha o pai dela também, que às vezes descia na sala e falava, tem tal coisa que você tem que melhorar, hein? Então era o ar ali é muito legal. Assim, é uma tradição ali, né? Ele, né? Uma tradição, exatamente. E assim, na música clássica é muito comum momentos de muita dureza e decepção. Eu sei de muita gente que foi fazer masterclass com, sei lá, grandes nomes da música e de repente se confrontaram com uma resposta negativa. Quando eu estava estudando já em Paris, foi logo quando eu entrei no conservatório, eu já estava alguns meses fazendo aula com a minha professora e eu não estava entendendo muito bem o que ela queria. Eu também relutava um pouco, tinha coisa que na minha cabeça estava bom, mas para ela não estava, eu não entendia muito bem, e chegou uma aula que ela chegou e me falou, e aí, quando você vai fazer o que eu estou falando de verdade? Quando você vai começar aí pra frente, né? E aí me deu um baque, assim, eu nunca tinha escutado isso, nem do meu pai, que era duro comigo, né? Acho que às vezes acontece uma masterclass de você não tocar tão bem e tal, mas os professores geralmente são educados, assim. Mas tem a dureza, né? Esses grandes conservatórios europeus, eles têm esse critério, assim, às vezes pra gente um pouco assustador. Sim, e depois eu comecei a entender, né? Tem isso que você falou, mas a gente chega, pelo menos acho que na maioria dos casos, a gente chega um pouco defasado lá, né? O início de formação aqui é muito diferente de lá, né? Já você pega uma criancinha, ela já tem música na escola, já tem a música ali no arrondissement do bairro dela, no conservatório já para as crianças, então eles já vão, né, tem muita gente que já começa tarde, já com 15 anos ali de idade, ou que começa na igreja, que é legal, mas a gente sabe que não é uma escola boa, né, tem muita gente que ensina que não toca bem, mas te passa errado aquilo lá, e você leva
aquilo há muito tempo, e às vezes você chega com alguns problemas técnicos ali que você tem que aprender já depois de velho. Então ela falava algumas coisas para mim que eu não entendia muito bem e não estava acostumado a ouvir. Às vezes eu não entendia aqui no ouvido, né? Para mim estava bom, eu falei, não, mas tá saindo. Eu não imagino que seja tão importante você estudar fora, hoje em dia, do Brasil, como era antigamente. Até porque, né, agora a gente tem tanto recurso tecnológico, tanta coisa que a gente não tinha na década de, nem muito longe, 90 a gente estava começando a engatinhar nesse processo e não tinha esse acesso a tantas gravações, a tantas partituras, né, as coisas acontecendo ao vivo, e a gente podendo acompanhar. Então eu acho que tudo isso contribuiu para o enriquecimento geral do brasileiro, do estudo da música no Brasil. Hoje em dia, o perigo é esse, o perigo é o oposto, é o excesso de informação. Então todo mundo vê tudo, mas na verdade ninguém vê nada, né? Ninguém tem paciência. A gente ouvia quantas vezes o mesmo CD, né? Porque a gente só tinha aquele. Decorava, né? Decorava. Eu me lembro de ir para a faculdade, por exemplo, eu tinha que ir e voltar de ônibus, levava 1h30 para ir, 2 horas para voltar. Eu pegava o meu Walkman e eu gravava uma fita de 90 minutos e a gente ia ouvindo ida e volta, então, e era só aquela, então você memorizava muitas coisas, né? Você tinha paciência de ouvir. Agora não, agora o grande problema, o grande desafio dessa geração eu acho que é a concentração, é o foco. Né, eles precisam aprender a se concentrar e aprender a ter foco, porque eles ouvem 2 minutos de uma gravação, já estão querendo procurar um outro intérprete para ver a diferença, não ouviu inteiro. São poucos os alunos que a gente vê que tem paciência de escutar uma gravação inteira, né? A gente brinca que é a geração que não vai conseguir ouvir Mahler nunca, né? Porque não consegue ficar 1h30, 2 horas. Tem isso, né? O tempo da música clássica, assim, é um tempo totalmente diferente desse atual. E essa geração nova, que é uma geração do YouTube, de correr de um pro outro, deve ser quase uma angústia, mas ao mesmo tempo também deve ser um lugar de encantamento até, de mudar esses paradigmas desse tempo rápido, né, que eles vivem. Só complementando uma coisa que você falou, que eu acho que é super importante que o público saiba, até pouco tempo a gente tinha CAPES, né, que a gente, antes de ter, aliás, além da CAPES, a gente tinha por muito tempo a Partes, né, que dava bolsas para artistas estudarem fora também. Então, a CAPES dedicada à academia e a Partes dedicada só às artes, né? E aí, essa instituição, a CAPES, que hoje em dia, infelizmente, está praticamente acabada, destruída, né? Por uma ideologia de governo de idiotização das pessoas, mas ela obrigava a gente a voltar para o Brasil. Então, na verdade, fazia parte do nosso contrato. Eu mesma tive bolsa de doutorado da CAPES. Então, você tinha esse contrato de retorno. E é esse retorno que a Érica está falando, que foi tão importante para tantas pessoas mesmo, assim, porque a gente voltou para o Brasil com uma carga e a gente transmite isso, né? Então, é muito interessante esse ir e vir, né, das coisas. É isso que a gente agora, por conta disso que você falou, a gente corre um risco de ter uma descida de novo daqui a uns 20 anos, né? Porque para de ter, a gente não vai decrescer, vamos dizer assim, mas a gente talvez tenha um processo de evolução um pouco menor, porque a gente não tem essa possibilidade, por exemplo, de ter bolsas. As pessoas estão indo para fora quando tem dinheiro por recurso próprio, né? E aí nem sempre elas voltam. E é fundamental para a música, assim como é para a ciência e para a academia, estar no mundo, né? Vamos rapidamente até a Holanda conversar com João Rival. Ele estudou no Conservatório Real de Haia e vive e trabalha na Holanda até hoje. Eu me formei em bacharelado na FRJ e vim para a Holanda inicialmente para fazer mestrado. Terminei fazendo bacharelado e mestrado em cravo e hoje em dia decidi ficar aqui, na Holanda. Quando eu cheguei aqui, eu achei maravilhoso encontrar outros cravistas.
tendo o fato que eu estudei na FRJ, foi muito bom, mas um número muito pequeno de pessoas na música antiga, então quando eu cheguei aqui eu vi que tinha muito cravista, muitas possibilidades, e isso me deixou muito feliz, e esse é um dos fatores que eu, inclusive, decidi continuar aqui. Eu tentei eventualmente voltar para o Rio de Janeiro, não consegui me adaptar socialmente, achei que eu fiquei muito tempo fora e também o mercado se fechou um pouco pelos anos que eu fiquei fora, foi mais difícil encontrar trabalho. E aqui continuo com essa perspectiva, consigo trabalhar na minha vida acadêmica e na minha vida de concerto. Por ainda achar que tem mais espaço, apesar de ser bem competitivo o mercado, tem também mais espaço para tocar e eu consegui um equilíbrio melhor entre a vida acadêmica e a minha vida de concerto. O tempo todo, por mais que seja um repertório que já existe há séculos, mas ele está o tempo todo em transformação. Então, as pessoas se colocam nos festivais, nos congressos, nos encontros, e essa troca e essa constante... esse constante encontro, né, com outras pessoas que estão praticando a mesma coisa em outros lugares faz a total diferença. Então, não é porque vieram essas pessoas que se formaram nessa última década que isso já está esgotado. Pelo contrário, né? Eu acho que a tendência, agora a gente não sabe muito bem como vai ficar, porque o mundo virou de ponta cabeça, né? Mas se fosse antes da questão da pandemia aí do Covid, eu acho que a tendência que eu comecei a observar entre os nossos alunos, inclusive, é que eles até vão para o exterior, mas eles não vão para ficar 2, 3 anos estudando lá e fazendo, por exemplo, uma pós-graduação, uma coisa assim. Eles acabam indo para fazer cursos, uns cursos bastante intensos, mas cursos curtos. Olha, né? que interessante. Do recurso, né? Porque uma coisa é você ir ficar um mês na Alemanha, outra coisa é você ir para ficar 2 anos, 3 anos. Claro. Eu me lembro de colegas de faculdade que chegaram aí, por exemplo, e acabaram tendo que voltar sem concluir o curso porque acabou a verba, né? Então tinha que voltar e, lógico que traz uma bagagem, porque não é o diploma que vai trazer a bagagem, né? Aquilo que a pessoa aprendeu. Mas a pessoa acabava voltando meio frustrada porque não dava para concluir aquilo que ela queria. E agora, por conta até do mundo tá tudo mais curto, tudo mais rápido, né? Então esses cursos eu acho que estão começando a ganhar uma dimensão maior, sabe? Pequenos festivais onde o aluno consegue participar fora do Brasil, e esses intensivos, né, que eu falei, que de repente vai e fica lá enfiado um mês fazendo aula só de, sei lá, violoncelo. Então ele fica ali fazendo só aquilo por um mês com os melhores professores do mundo, e aí é lógico que dentro ali do mundo, né, onde nasceu a música, né, vamos dizer assim, ali dentro da Europa, então ele vai aproveitar, se ele souber aproveitar, né, ele vai não só ficar nisso, mas ele vai ver outras pessoas tocando, assistir o máximo de concertos possíveis, e isso vai sempre abrindo um leque, porque por mais que a gente tenha a tecnologia a nosso favor, né, como a gente estava falando, ao vivo é outra coisa. Num delicioso livro de conversas entre Daniel Barenboim e Eduard Said, Paralelos e Paradoxos, em um dado momento, Daniel Barenboim comenta: "Acho que no século XXI, as grandes instituições musicais, sejam elas orquestras sinfônicas, sejam teatros de ópera, terão de fazer muito mais no tocante à educação. Educar o público e educar os jovens. E acho que o maior progresso do público nos últimos 50 anos é que ele não tem constrangimento nem arrogância e expressa abertamente sua sede de conhecimento. A melhor prova disso são as legendas. 50 anos atrás, seria impensável colocar legendas em inglês no Metropolitan Opera House ou em alemão em Berlim. Todo mundo diria: a boêmia a gente conhece, para que legenda? Esse é um passo muito positivo e importante da parte do público, que quer entender e se dispõe a ser educado, e mais um motivo pelo qual as instituições têm o dever de fornecer esse tipo de educação. Falaremos agora sobre o público." Olha, Ligiana, eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu tive um privilégio muito grande de passar uma madrugada, foi curioso isso,
conversando com o Wynton Marsalis. Ele toca jazz, ele é músico popular, e o Marsalis foi no lugar onde a Big Band deles tocava, chegou bem tarde da noite, e nós ficamos até 6 da manhã conversando com ele. E uma frase que ele falou que me marcou muito, eu acho que é uma frase que resume um pouco o que as pessoas precisam pensar a respeito da música, é que ele falava assim: música é que nem comida. Você gosta daquela, mas você não sabe explicar por quê. Então, assim, a gente não pode obrigar todo mundo a gostar de música erudita, a gente não pode obrigar todo mundo a gostar de jazz, a gente não pode obrigar a gostar de música antiga, não pode obrigar a gostar de música contemporânea, nem de funk, né? Mas eu acho que todo mundo é que nem comida. Se você nunca comeu, você tem que se propor a experimentar um pedacinho para poder dizer se você gosta ou não, né? E do mesmo jeito que a comida, às vezes a primeira vez que você experimenta, você acha esquisito. Aí você experimenta a segunda, a terceira e na quarta vez você começa a achar que aquilo é gostoso, né? Então eu acho que as pessoas precisam se dar um pouco mais de chance de ouvir músicas diferentes, né? Então aquela pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa que até já gosta de música erudita, né? Mas ela só gosta de barroco e clássico, né? Ela não gosta do moderno, ela não gosta do contemporâneo, ela não gosta da música, né, da Idade Média, sei lá. Ela tem que experimentar, precisam se dar oportunidade. E este foi mais um podcast do Teatro Municipal, produzido em plena quarentena, de dentro das nossas casas, para vocês, com muito carinho. Eu sou Ligiana Costa e apresento e dirijo este podcast, que tem edição de Felipe Caldo. O nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal e aos artistas que participaram deste podcast. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. São Paulo, capital da cultura.